Meus queridos irmãos, a graça e a paz, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico na carta de João. Nós ainda estamos analisando o capítulo 1 e dessa feita nós vamos ler a partir dos versículos 19 ao versículo 28, que diz o seguinte, a porção da palavra do Senhor. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Que Deus aplique em nós a sua palavra, queridos. Nesse texto nós vamos analisar, meus queridos, aqui dois aspectos muito interessantes. O primeiro aspecto que nós veremos é a humildade de João Batista. E o segundo aspecto é a cegueira dos judeus não convertidos. Irmãos, os versículos que acabamos de ler iniciam a parte histórica do Evangelho de João. Até aqui lemos declarações profundas e significativas sobre a natureza divina de Cristo, sua encarnação e dignidade. Agora nós chegamos à narrativa plena do ministério terreno de Cristo, dos atos e das palavras que ele dirigiu aos homens. Assim como os escritores dos demais evangelhos, João inicia relatando o testemunho de João Batista. Nestes versículos, meus queridos, nós temos um exemplo de humildade verdadeira. Ele é fornecido pelo próprio João Batista, que era um homem de notável santidade. Poucos nomes se destacam mais do que o dele, entre os bons e grandes homens dos registros bíblicos. O próprio Senhor Jesus declarou em Mateus capítulo 11, versículo 11, que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Em João 5,35 também diz que ele era a lâmpada que ardia e alumiava. No entanto, aqui esse homem notável é visto em atitude de total modéstia e auto-humilhação. Ele afasta de si mesmo a honra que os judeus de Jerusalém queriam prestar-lhe. Dispensa todos os títulos lisonjeiros que lhes atribuíram. Fala de si mesmo como sendo apenas a voz do que clama no deserto e aquele que batiza com água. Em alta voz ele proclama que entre os judeus há alguém maior do que ele, cujas correias das sandálias não é digno de desatar. Ele não busca a própria glória, mas a de Cristo. Sua missão é exaltar a Cristo, e a essa missão ele se atém firmemente, irmãos. Em toda a história da igreja, queridos, os homens judeus mais notáveis foram os que tiveram um espírito semelhante ao de João Batista. Foram bem diferentes quanto a dons, conhecimentos e caráter, de maneira geral, mas em um aspecto eram bem semelhantes. Foram homens que se cingiram de humildade. Esses não buscavam a própria honra, pensavam com modéstia a respeito de si mesmos, estavam sempre prontos a se diminuir para que somente Cristo crescesse, a ser nada para que Cristo fosse tudo, e por isso receberam de Deus a honra,
O que se humilha será exaltado, como diz Lucas capítulo 14, versículo 11. Se professamos ser verdadeiros cristãos, procuremos, meus queridos, ter espírito semelhante a de João Batista. Atentemos para a humildade que este homem teve, que é a virtude imprescindível da vida cristã. Não desfrutaremos uma verdadeira religião pessoal até lançarmos fora os conceitos elevados sobre nós mesmos e reconhecermos que somos pecadores. A humildade é a virtude que deve ser cultivada na vida dos santos, os quais são indesculpáveis por negligenciá-la. Nem todos os filhos de Deus possuem dons, dinheiro, tempo e oportunidade para influenciar muitas pessoas, mas todos devem ser humildes. Essa é a virtude que está acima das outras e que se destacará com mais beleza no final de nossas vidas. Nunca sentiremos tanta necessidade de humildade quanto no dia em que estivermos no leito de morte ou diante do trono de Cristo para o julgamento. Então nossa vida parecerá uma extensa lista de imperfeições. Nós mesmos seremos nada, mas Cristo será tudo. Agora nós podemos observar também nesses versículos um exemplo lamentável da cegueira do homem não convertido. Esse exemplo é visto nos judeus que vieram interrogar João Batista, e eles professavam estar aguardando o Messias. E assim como os fariseus orgulhavam-se de ser filhos de Abraão e o alvo das alianças, sentiam-se seguros por possuir a lei e vangloriavam-se de ter a Deus. Diziam conhecer a vontade dele e crer em suas promessas. Confiavam em ser guias dos cegos e luz para os que se assentavam nas trevas. Mas ao mesmo tempo suas almas se encontravam em trevas profundas. No meio deles, como disse João Batista, estava alguém que não conheciam. O próprio Cristo, o Messias prometido, estava entre eles, contudo não o viam, não recebiam, não o reconheciam, nem criam nele. E pior ainda, a maioria daqueles homens jamais chegaria a conhecê-lo. As palavras de João Batista foram uma descrição profética de uma situação que perdurou por todo o ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Ele estava no meio dos judeus, mas estes não o conheceram, e a maioria morreu em seus pecados. É algo sério pensar que em nossos dias essas palavras de João Batista se aplicam da mesma maneira a milhares de pessoas. Cristo ainda está no meio de tantos que não o veem, nem o conhecem, tampouco creem nele. Cristo está passando por muitas igrejas e por muitas congregações. A maioria não tem olhos para vê-lo, nem ouvidos para ouvi-lo. Parece pairar sobre eles um espírito de dormência. Conhecem prazeres, dinheiro e o mundo, mas não a Cristo. O reino de Deus está próximo deles, mas estão dormindo. A salvação está ao seu alcance, porém eles dormem. A misericórdia, a graça, a paz, a vida eterna encontram-se tão próximas deles que podem ser tocadas, contudo dormem. Cristo está no meio deles, mas eles não o conhecem. É triste descrevermos essas coisas, mas todo ministro fiel de Cristo, assim como João Batista, testificará que são verdadeiras. E quanto a nós, o que temos feito? Afinal de contas, essa é a grande questão que nos preocupa. Conhecemos a extensão de nossos privilégios espirituais em nosso país e em nossos dias? Estamos conscientes de que Cristo está passando por todos os cantos de nossa terra, convidando almas a virem até Ele e se tornarem seus discípulos? Sabemos que o tempo é curto e que em breve a porta da misericórdia se fechará para sempre. Porventura, reconhecemos que o Cristo agora rejeitado logo será inacessível, irmãos? Felizes os que podem dar boas respostas a essas perguntas e reconhecem a oportunidade de sua visitação. No último dia,
será melhor nunca haver nascido do que ter Jesus Cristo presente entre nós e não tê-lo conhecido. Que Deus possa aplicar a sua palavra mais uma vez em nossas vidas. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós damos graças ao Senhor porque Tu, somente Tu, por Tua infinita misericórdia, se revelou a nós e fez nós conhecermos ao Teu Filho. Damos graças porque Tu tens sido misericordioso com nós, porque o que nós merecemos é o pecado, é o coragem e vergonha, Senhor. Mas Tu olhou para nós com um olhar de misericórdia e revelou o Teu Filho a nós. Graças nós te damos por isso. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, nós chegamos ao fim a mais um estudo da Carta de João. Nós pedimos a você, que é membro da igreja, que compartilhe este link do canal da igreja para que possamos alcançar mais vidas, mais almas. E você que está nos ouvindo nesse momento, se não é membro da igreja, está convidado a conhecer a Igreja Presbiteriana de Açailândia. Venha participar conosco dos nossos cultos de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmãos, obrigado por assistir mais um episódio e não se esqueçam de se inscrever no canal, assistir os vídeos, deixe o seu like e principalmente compartilhe a palavra.